Flávio, você falou dessa interação entre um tipo de negócios em home office, de trabalho home office, mas você é um empresário muito bem sucedido do setor de educação. E a gente percebe que a vida é sobretudo presencial e sobretudo a educação de crianças e adolescentes deve ser sobretudo presencial, né? Porque causa interação, as amizades, a aproximação do professor e aluno, uma série de coisas. Eu queria saber como é que o WhatsApp está fazendo nesse setor para coadunar as aulas presenciais com o home office e como você vê, eu acho que esse certo menosprezo em relação à educação, quando você já vê abertos shoppings, parques, comércios, e a educação sempre vai ser por último. Tudo bem, é difícil, a gente sabe. Mas você não acha, assim, uma falta de consideração, sobretudo com as pessoas mais pobres, as crianças mais pobres, que só podem ascender economicamente, como você fez, através da educação e, sobretudo, da educação presencial? Como é que você vê essa questão? Boa pergunta. Deixa eu tentar... São vários aspectos da pergunta. Primeiro, a WhatsApp, a gente está seguindo a legislação e estamos fechados. Todas as nossas escolas permanecem fechadas. A gente, numa primeira fase de um plano de contingência, ofereceu um conteúdo gravado para as pessoas durante os primeiros 3 meses, depois a gente viu que a coisa ia se estender. Quando a gente viu que a coisa ia se estender, a gente trouxe também as aulas através de dispositivos como esse aqui que a gente está falando, através de videoconferências, com as aulas ao vivo e com interação. E é óbvio que hoje a gente tem que pegar a nossa opinião, deixá-la um pouco de lado. Como empresário eu estou me referindo, e já vou dar minha opinião também, não vou me furtar de dar, mas como empresário eu tenho que pegar minha opinião e deixá-la um pouco de lado e tentar prever um pouco o que os governantes, o que passa na cabeça dos governantes, são aqueles que vão dar aquela canetada e vão tomar a decisão se o teu negócio vai ficar fechado ou aberto. Então, olhando para eles, por exemplo, em São Paulo o governador disse que as aulas voltam em setembro. Eu, como empresário, qual é a minha leitura? Minha leitura é que antes de setembro não volta. Agora, se ela volta em setembro, eu não escrevo, né? O que um político fala, você não escreve. Então, como empresário, eu vou dizer, cara, essas aulas podem voltar entre setembro e janeiro. Então, eu já me preparo para janeiro. Aí me preparo em termos de caixa, me preparo em termos de funcionários, em termos de clientes, como é que eu vendo, como é que eu atendo esse cliente. Agora, você imagina, nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, seriam mais 6 meses, 4 meses fechados, mais 6 meses, total 10 meses. Que empresa está preparada para ficar fechada 10 meses? Por hipótese, aqui na minha hipótese, que eu sempre considero a pior hipótese para me preparar para ela. Nenhuma empresa está preparada. Se o cara não tem muito caixa, se o cara não tem um jogo de cintura, ou se ele não lançou um produto que ele online, que ele pode vender e gerar mais faturamento, ele quebra. A exemplo das 716 mil empresas que já fecharam só nesses 4 meses. Se eu for dar um chute aqui, se ficar até janeiro, vai ter aí pelo menos o dobro. Mais 716 mil que fecham. E aí o prejuízo ele é incalculável. Agora, com relação à minha opinião, vamos agora para a minha opinião. A gente vive um momento onde a população tem medo. Por exemplo, eu tenho algumas escolas que abriram em Santa Catarina porque o prefeito da cidade deu um decreto autorizando a abrir, acho que são 4 escolas só, das 400 e pouco, são 4 escolas. Deu um decreto autorizando a abrir. Aí, beleza, o prefeito deu o decreto, aí a gente fica esperando. Vamos abrir? Não, espera um pouco. Aí viu, o Ministério Público não mandou fechar. Aí viu, o Judiciário não mandou fechar. Opa, espera mais uma semana. Acho que os caras não vão mandar fechar. Tá legal. Vamos fazer uma pesquisa com os alunos agora. A gente manda uma pesquisa para os alunos, muito bem escrita, uma pesquisa sem induzir nem para uma resposta A ou para a resposta B, mas basicamente a pesquisa é o seguinte: olha, estamos abertos, estamos à sua disposição. E o cara escreve. E o aluno vai escrever a alternativa dele. Não, estou seguro, vou voltar para a aula com máscara, com álcool em gel, maravilha. Ou alternativa B, eu ainda não estou seguro, prefiro continuar fazendo aula online. As pesquisas com os nossos alunos davam algo meio a meio. Metade estava seguro para voltar e metade não estava inseguro para voltar. Então, pior do que uma escola estar fechada, porque um burocrata deu um decreto lá e mandou você fechar, pior do que isso é a população estar amedrontada, se sentindo insegura e não querer voltar. Porque, no final das contas, a gente tem que obedecer mais o cliente
do que o Estado. O cliente manda mais que o Estado para nós. O Estado a gente obedece porque pela força. O cliente a gente obedece porque ele é o nosso patrão. Então, metade quer voltar e não. Aí como é que fica? Essas escolas voltaram. A metade que quer voltar está fazendo aula presencialmente. A metade que não quer voltar, ela está fazendo aula pela internet. E a gente entende que se o decreto permanecer autorizando as escolas ficarem abertas, vai levar meses até esse medo passar, talvez depois da vacina, só no ano que vem a vacina. Então, ou seja, tanto a combinação da ação dos governos como a mente e o medo da população, que de alguma forma isso foi bastante trabalhado, isso tudo faz com que, às vezes, não faça nem sentido uma escola abrir. Não é? Então, foi exagerado esse medo? Se isso é falta de respeito? Olha, sinceramente, eu não sei se isso foi arquitetado, mas eu acho, sim, que o impacto do medo, na minha visão, vai ser o maior impacto, mais ainda do que a decisão dos governos.